Boa noite, amados irmãos. Que a paz de Jesus permaneça sempre entre nós. Hoje nós vamos estar trazendo esse tema, o homem no mundo, onde a gente encontra lá no capítulo 17, item 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, unidos, vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, para agradecer primeiramente por esse dia e por todos os outros dias, porque se hoje aqui chegamos, é porque fomos caminhando, evoluindo, lutando no dia a dia. Vamos pedir pela sua misericórdia para que possamos ter discernimento para saber a hora de calar, falar e silenciar. Vamos também louvar o seu nome, pois sabemos que o Mestre Jesus sempre está ao nosso lado, mesmo quando nós não percebemos. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, irmãos, antes da gente falar no homem no mundo, vamos fazer uma pergunta para todos nós, para cada um de nós que aqui está hoje, encarnado e desencarnado. Por que estou no mundo? Mesmo quem não está aqui, mas por que estou no mundo? Nós já fizemos essa pergunta para nós? Porque muitas vezes nós achamos que nós viemos aqui para fazer o bem ou simplesmente não fazer o mal, que é onde nós vamos entrar depois nessas questões. E para a gente poder compreender um pouquinho mais, a gente vai ler um texto aqui, né, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, quando se fala o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas pessoas perguntam por quê? Tem um outro Evangelho que não é o da Bíblia? Não, esse é o Evangelho da Bíblia. Então eu vou ler um pequeno trecho aqui. Esta obra define a essência religiosa da doutrina espírita como sendo a do cristianismo redivivo, restaurado pela interpretação que os espíritos deram aos textos evangélicos. Então ele é tudo baseado no Evangelho, sim. E aí, é um livro de considerações e de orientações seguras que os Espíritos nos legaram como apoio e roteiro de nossa vida. Então, para que não fique, então tem a Bíblia e tem o Evangelho conforme a doutrina espírita? Não, nós aqui foi baseado no Evangelho e os Espíritos dando uma outra explicação, uma outra interpretação. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano e inútil ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística. Não é isso que está pedindo de nós. Que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia,
mas sacrificai-as como um sentimento de pureza que as possa santificar. Foste chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Cada um de nós aqui percebemos isso dentro da nossa família. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tornar um aspecto severo e lúgubre, em repetir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir. No impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Muitas vezes, há pessoas que acham que se isolar do mundo, não vou praticar o mal, não vou estar bom. Não, nós não viemos aqui com essa missão. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade. Mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daquele que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Essa mensagem ela foi mandada por um espírito em 1863. E é tão atual, como hoje, Irmãos, a primeira coisa que nós estamos aqui é para ter o quê? O sentimento de quê? Respeito ao outro. Respeito e humildade. E ser humilde não é simplesmente abaixar a cabeça para tudo, como já dissemos aqui algumas vezes. Ser humilde não é simplesmente falar, tá tudo bem. Você pode estar na posição que for, no cargo que for. A humildade é você ter a consciência de que você pode transmitir, passar alguma coisa para alguém, até no seu silêncio. Algumas vezes, ou muitas vezes, não somos compreendidos. As pessoas interpretam, às vezes, segundo o seu olhar. Quem aqui alguma vez não tentou fazer o bem e a pessoa recebeu como outra coisa? Quem aqui alguma vez falou, não vou fazer nada porque eu sei que nesse momento eu não devo fazer nada, e a pessoa interpretou como uma maldade? E é nisso que está o nosso discernimento. O homem no mundo, ele veio não para se isolar, como a gente vai depois estar vendo algumas perguntas aqui. O homem no mundo, ele não veio aqui para simplesmente não fazer o mal. Ele tem que fazer o bem. Quantas e quantas vezes nós achamos, não, eu vou ficar aqui, não quero saber o que está acontecendo na minha vizinhança, não quero saber o que está acontecendo lá no meu trabalho, eu sei que aquela pessoa está com problema. Andamos às vezes na rua, encontramos as pessoas às vezes, tem até uma historinha que a gente pegou meio por cima, da pessoa caminhando numa calçada e o outro na outra. Quando você vê, você sente que às vezes você tem essa sensibilidade, vê que a pessoa está, uma necessidade, está triste. Você não vai bater, você está triste. Mas você pode mentalizar uma oração.
Você pode mentalizar uma oração. Senhor, fortalece essa pessoa que passou perto de mim, porque sentir a sensibilidade não precisa ser no espírito estar aqui dentro da casa espírita. Eu sei que muitos de vocês aqui têm essa sensibilidade. Entra no ambiente que sente, nossa, aqui está pesado. Em vez de falar que o ambiente está pesado, faz uma prece, faz uma oração. Ah, mas eu sou tão pecador, tão pecadora para orar. Não. Deus, Ele quer aqui, olha, é a nossa sinceridade. De nada adianta muitas vezes estarmos lá, né? Oh Deus, mas aqui não. Só por fora. E quando você dirige uma oração para outra pessoa, que seja um familiar, que seja alguém até que você não se dá bem, você está cumprindo o que o Mestre colocou para nós. Porque você fazer o bem, até a gente colocou aqui, não significa que temos que orar o tempo todo. Não é ficar o tempo todo orando, não significa isso. Porque até de você desejar o bem para uma pessoa já é uma prece. E para a gente poder falar dessa coisa da oração, vem aqui. Lá no livro dos Espíritos, depois a gente pede até que vocês possam olhar. Quem não tiver o livro, vai lá na internet, coloca lá, pergunta 657, livro dos Espíritos. E aí vai ler, porque a gente aqui lê um pouco rápido, devido ao nosso tempo, lê e tenta interpretar, tenta sentir cada palavra. Lá na pergunta 657, Kardec pergunta aos Espíritos: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Aí vem a resposta dos Espíritos: não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Percebe, irmãos? Pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Nós viemos aqui é uma escola para a gente. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. E continuando, nós temos lá as perguntas 769 até a 772. Nós vamos ler a 769, a 770 e depois a última. E vai deixar para você estar olhando lá, para você ver que tem outras perguntas que talvez conforme eu falando aqui vai vir até na cabeça de vocês essa pergunta. Concebe-se na 769, que é lei de sociedade, concebe-se que como princípio geral a vida social esteja nas leis da natureza, mas como todos os gostos são também naturais. Por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Porque Kardec era uma pessoa que não simplesmente só perguntava, ele já vinha com o que ele pensava, o que ele tinha tido de conclusão, mas mesmo assim fazia pergunta para ver mais a resposta, para esclarecer um pouquinho mais o que ele já conhecia. Aí vem a resposta: satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Aí lá na 770. Que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir a um contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Você se isolar. Lógico que tem as pessoas que se isolam, mas ajudam outras pessoas. Aí é diferente, né? Como vai ter nas perguntas que vocês depois podem estar lendo. E lá na 772 nós encontramos a pergunta, Kardec faz: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde as mais alta antiguidade? Aí vem a resposta dos Espíritos: perguntais antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus nos deu a palavra. Lógico que há momentos de silêncio, que o silêncio fala muito mais do que qualquer palavra, né? Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil porque no silêncio te recolhes. Tem hora que é só o silêncio mesmo, né, gente?
teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Resposta dos espíritos. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtudes têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Aí Kardec faz um comentário depois dessa resposta que ele recebe. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e cumprir a lei de progresso. Porque muitas vezes nós reclamamos, né, dos problemas, das vicissitudes que nós temos, mas essa é a oportunidade que nos é dada para a gente poder dar um passo à frente, para a gente melhorar. Logicamente, né, irmãos, nós que aqui estamos hoje aqui na casa, encarnados e desencarnados, estamos procurando evoluir e também um caminho de felicidade, procurando até entender por que estamos passando por tal problema, por que estamos passando por tal incompreensão. Mas tenha certeza, isso tudo é para o seu crescimento. Mas é lógico que vai ser para o seu crescimento desde que você saiba como se envolver com isso. Quando alguém vem com 10 violências, você vai com 11, então você ainda não entendeu. Porque quando nós fazemos o bem ao outro, qual a primeira pessoa que nós estamos fazendo o bem? A nós mesmos. Cada vez que eu dou um sorriso para uma pessoa, que até eu não conheço, que seja na rua, cada vez que você presta atenção numa pessoa, vocês percebem que depois parece que dá não é uma coisa de um alívio, uma coisa gostosa? Essa é a sensação que a gente sente. Agora, quando nós acordamos, porque quando nós acordamos, a primeira palavra que deve vir é caridade. Caridade vai até conosco mesmo. Porque também, muitas vezes, nós não somos ruins tanto com as pessoas, não. A primeira pessoa que a gente é ruim é conosco. Nós procuramos tantos caminhos que nos desagrada e ainda queremos colocar a culpa no outro. Tudo que nos acontece é porque a gente também tem a nossa participação. Quando eu li aqui esse pedacinho falando que o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a interpretação do Evangelho, nós também interpretamos muitas vezes o nosso irmão erroneamente. E é interessante que a gente implica com algumas pessoas. Se uma outra pessoa falar daquele mesmo jeito, a gente vai responder de uma forma. Aquela pessoa fala, aí percebe que é essa pessoa que você vai ter que acolher o coração. A gente, quando vai ficando mais velha, como eu, penso parentes assim, a gente começa a perceber essas coisas, observar, não é julgar. Porque a pior coisa que tem é você julgar. Você vê que às vezes uma pessoa dá um tratamento para aquela pessoa e a outra pode fazer a mesma situação, a mesma pergunta, pedir a mesma coisa, você vai com 10 pedras na mão. Por que será? Se foi a mesma pergunta, foi a mesma situação, ela te pediu a mesma coisa, não é a hora da gente pensar por que eu estou tratando ela assim, se o outro me pediu isso, a mesma coisa? Se o outro homem me xingou com esse mesmo nome e ela eu estou assim? É nessa hora, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, na Terra, no nosso trabalho. Há pessoas que às vezes nós tratamos tão bem, elas vêm com 10 pedras. E aí o que você faz? E também o contrário. Agora a gente tem que chegar num ponto da vida da gente que a gente não tem que mais julgar ninguém. Acolher, compreender. E às vezes até aceitar. E o compreender não quer dizer como nós falamos, não é se humilhar para a pessoa, não. O Senhor não pediu para isso, mas ser humilde. Porque nós vamos lá, Pai Nosso, Ave Maria, Jesus me ajuda, não sei o quê. Mas como é que está a nossa prece com o nosso irmão?
É lógico que nós vamos ter momentos de raiva, não quer dizer que a gente vai ser o tempo todo bonzinho. Eu fui lá no centro, falou que eu tenho que ser uma pessoa boa o tempo todo. Não, mas quando você tem o seu momento de raiva, depois você reflete, olha, isso que eu fiz não foi bom, vou lá pedir desculpa. Então, ô Senhor, eu não vou mais fazer isso. E não fazer, né? Porque também há pessoas que falam e ela vai continuar fazendo, não adianta muito. As pessoas das desculpas, desculpa daqui, desculpa dali. É preferível que você nem peça desculpa, mas peça entre você e Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos enganar o mundo todo. Às vezes a gente engana até a gente mesmo. Mas a espiritualidade, o Pai, não. E aí ficamos. Por que está acontecendo isso comigo? Por que aquela pessoa não me compreende? O que eu fiz? Pensa, repensa. Muitas vezes nós nem fizemos para aquela pessoa, mas tivemos uma atitude, aquela atitude ruim que nós estamos recebendo, já fizemos com alguém lá atrás, nessa vida mesmo, ou na outra. É por isso que a doutrina espírita é tão esclarecedora. Quando se fala em doutrina espírita, aqui nós temos espíritas e simpatizantes aqui na casa. E assistindo, nós vamos ter espíritas, simpatizantes e pessoas que vão ver o que eles estão falando. Vamos ver o que a Ivone está falando, o Messias, a Regina, o Júnior. Quero ver o que eles estão falando. Só que aí eles não se abriram para isso. Mas quando começa realmente a pegar um livro, quando começa a ler uma mensagem e começa principalmente a ver as nossas atitudes, aí fala, não, tem alguma coisa diferente ali. Eu não sou a mesma Regina de 10 anos atrás. Ivone não é a mesma de 10 anos atrás. E mesmo assim a gente sabe que ainda tem muita coisa, né, irmão? Muita coisa pra gente melhorar. Eu pego ela depois, vocês perceberam, todo vídeo eu falo, toda hora ela olha lá, ainda bem que ela senta ali. Né? Então, e vocês também, pensem há 10 anos atrás, vocês. A gente era mais jovem, né? Mas não era só mais jovem. A gente tinha ainda uns conceitos, não aceitava algumas coisas. E isso vai mudando. Porque a gente tem a nossa beleza externa, que um dia vai embora, a gente tem que trabalhar outra beleza. Você é linda. É bonita. Trabalhe essa coisa sua, que você tem muita coisa bonita. A gente nunca deve deixar que outras pessoas sejam maiores do que nós mesmos. Mas nós também não somos maiores. Nós somos pessoas únicas. Cada um aqui é único. Por isso que cada um tem uma digital. Olha que perfeição. Nos foi dado descobrir isso. Minha digital nunca vai ser igual a dela. Então cada um de nós aqui temos qualidades nossas, coisas boas. Acredite nisso. Lute por isso. Seja feliz. Porque o homem no mundo, ele não veio simplesmente a passeio nem para se isolar, não. Eu não quero conversar com mais ninguém, porque assim eu não faço mal e ninguém me faz o mal. Você está fazendo mal, você não está fazendo o bem. Nós estamos aqui para fazer o bem, por menor que seja. Doando um cobertor, falando uma palavra amiga, dando as mãos. É fazer o bem. Por isso hoje, irmãos, quando vocês saírem daqui pensando, não, eu vim aqui com uma missão. Qual é a minha missão? Primeira coisa, fazer o bem. O que eu posso fazer de bem? Lá dentro da minha casa, no meu trabalho, na rua. Não encarar as pessoas, mas comece a olhar para uma pessoa e às vezes do nada cumprimentar. Eu acho interessante que as pessoas, principalmente os mais idosos, eles gostam quando a gente dá um bom dia, boa tarde, se eles estão numa janela. Como é que está? Tudo bem? Porque às vezes talvez seja a única pessoa que vai conversar com eles naquele dia. Hoje eu já não ando tanto como antes, mas como andava, a gente via as pessoas, às vezes colocada ali no solzinho, né? Até depois tirado do solzinho e acabou. Então quando você consegue dar um sorriso para essa pessoa, quando você consegue abraçar uma pessoa,
no seu trabalho, principalmente, quando você consegue levar uma palavra, a pessoa não está esperando, aí você diz uma palavra amiga, isso é muito importante. E tenha certeza, você não está ajudando só outra pessoa, você está cumprindo o que você veio aqui, que é fazer o bem para o seu próximo. E como a gente já falou algumas vezes, aqueles 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui humildemente, mesmo com nossas imperfeições, mas com o coração cheio de amor, porque sentimos sim, Senhor, a vossa presença, o vosso amor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo em nossas vidas. Abençoa, Jesus, cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e que possamos dar um passo, que possamos, Senhor, olhar o nosso irmão como irmão, que possamos, Jesus, compreender que temos uma missão, por menor que seja, e que a gente possa, com esse amor, caminhar, que a gente possa sentir esse amor da nossa Mãe Maria com o seu manto. E quando, Senhor, elevamos a nossa prece, a nossa oração até ela, queremos sim, Senhor, compreender e poder caminhar sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Irmão Berico, irmão Ivone, quer passar algum recado antes da gente? Olha, na cabine de passo a gente pede realmente que vocês fiquem em harmonia, porque o silêncio de vocês aqui é muito importante, mentaliza a casa de vocês, o irmão, é muito importante lá dentro, porque não é só lá dentro, é uma continuação, tá bom? Irmã quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Nós temos aqui, quem precisar a pomada do vovô, pode pegar. Quem é o irmão que vai ficar hoje aqui na porta? Cadê? Deixa eu ver. Acho que ele vai ser o Buda.